Nós vamos tratar, irmãos, sobre os nossos planos para um ano novo, sobre o que passamos, entendemos o projeto, o processo do Senhor. Será uma reflexão que nós vamos fazer juntos aqui nessa noite. Eu quero iniciar com um versículo de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. É um texto de Paulo, Filipenses 1, e o versículo 6, aonde Paulo fala com os irmãos sobre a obra do Senhor, a obra que foi iniciada e vai ser concluída. A gente chega no final de ano e muitas pessoas chegam cansadas, frustradas, outras assim, decepcionadas com coisas que aconteceram, e cada um termina o ano de uma forma. E eu estava lembrando desse versículo que nós precisamos ter em mente. Paulo escreve Filipenses 1:6. Nosso projetor hoje, eu acho que nós não vamos nem poder contar muito com a visibilidade, né, que ainda está com a decoração do Natal aí. Filipenses 1:6, Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Irmãos, estamos chegando ao final de 2022, chegando ao final de um ano. E eu estava pensando como é a nossa vida. O que vai mudar na nossa vida do dia 31 para o dia 1º? O que muda? A segunda-feira, dia 2 de janeiro, o que vai estar diferente na nossa vida? Nada. Normal, é um dia. É uma data que a gente vai estar simplesmente caminhando, vivendo. Mas sabe, a nossa vida ela é feita em ciclos. A nossa história ela é marcada em dias, meses, anos. E por que nós temos essas divisões? Nós temos essas divisões para ajudar-nos a organizar a nossa memória, para organizarmos a nossa forma de ver as coisas acontecendo. A gente chega no final do ano cansado, e na expectativa parece que dia 1º, né? Vamos começar um ano novo. Parece que vai mudar tudo, vai continuar a mesma vida, a mesma coisa. Mas isso ajuda-nos aqui, no nosso emocional. E isso faz parte, não é? A organizar naquilo que aconteceu. Eu não sei como você vai chegando no final desse ano. Talvez 2022 tenha sido um ano de muitas lutas. Talvez 2022 tenha sido um ano... Você pode ir projetando, Isaac, na medida que eu for falando? Mas não vai ajudar muito, mas só para favorecer. Talvez tenha sido um ano de desafios, pessoas que enfrentaram dificuldades muito grandes. Tenho certeza, irmãos aqui, chegam agora no final do ano, um ano difícil. Um ano que passou muitas provações. Um ano em que a sua fé foi colocada à prova em alguns momentos. Você teve que se posicionar por fé. Um ano em que você muitas vezes teve que resistir às tentações, às pressões, teve que enfrentar muitos problemas que surgiram. É um ano que você sabe, não é? Talvez tenha sido um ano de colheita também, talvez tenha sido um ano de bênção, grandes bênçãos do Senhor na sua vida. Eu não sei como é que você está terminando esse ano. Cada um de nós tivemos as nossas experiências, cada um de nós enfrentamos as nossas adversidades, mas nós estamos chegando agora no final. Independente do que tenha acontecido, uma coisa nós precisamos ter em nosso coração, uma convicção, uma certeza. Em todas as coisas, Deus foi fiel à sua palavra. Deus foi fiel à sua palavra, em todas as coisas.
Aquilo que saiu como nós queríamos e aquilo que não saiu como nós queríamos, nós precisamos ter uma certeza: em todas as coisas, Deus cumpriu a sua palavra, Ele não nos deixou desamparados em momento nenhum, Ele nos socorreu nos momentos de angústia, Ele esteve conosco nos momentos de montes, de vales, em todos os momentos. Isso nós precisamos ter certeza em nosso coração. Nós nunca fomos abandonados. Por mais difíceis que tenhamos passado momentos nesse ano que está se findando, Deus foi fiel. Agora, 2023, começando efetivamente segunda-feira, o que nós precisamos entender? Vão surgir novos desafios. O novo ano vai trazer desafios. Mas o que nós lemos lá no início? Aquele que começou a boa obra em vós, ele vai fazer o quê? Ele vai completá-la. Aquele que começou a fazer, ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar conduzindo. Ele vai continuar trabalhando, como diz lá em Romanos, trabalhando para o bem daqueles que esperam nele, daqueles que estão no centro do seu propósito. Ele vai continuar agindo em seu favor. Entenda isso. Às vezes nós não enxergamos, às vezes nós não compreendemos, mas tudo está no controle absoluto de Deus. Então o que nós temos que fazer? Algo que eu tenho que fazer nesse novo ano que está por vir é me comprometer mais em buscar a Deus. Eu preciso me comprometer mais em deixar que Ele aperfeiçoe o seu caráter na minha vida. Eu preciso permitir que Ele trabalhe mais na minha vida. Eu preciso deixar que o Senhor molde a minha vida. É preciso decidir viver diferente. É preciso decidir viver de forma melhor, que agrade mais ao Senhor. O ano novo está aí, os desafios vêm. E eu preciso colocar a minha vida dentro dos planos e projetos de Deus para a minha vida. Eu quero ver todas as coisas cooperando para o meu bem. Mas para eu ver isso, eu preciso me colocar dentro da vontade do Senhor e não querer que o Senhor encaixe a sua vontade dentro da minha vontade. Porque quem tem o controle soberano e absoluto e sabe o que é melhor é Deus. Então eu preciso me sujeitar à vontade dele e caminhar no centro da vontade do Senhor. Essa precisa ser a nossa posição, de andar dentro do planejamento de Deus para cada um de nós, porque esse é sempre o melhor. O caminho de um crescimento próspero e saudável é no centro da vontade de Deus. E o meu 2023, ele vai ser um ano em que eu preciso ter no meu coração o desejo de ser mais semelhante a Cristo. Precisa ser aquele ano em que no meu coração arde aquele desejo de me tornar mais parecido com Ele, deixar que Ele molde o meu caráter e descansar nos cuidados dEle. E entender que, como o escritor em Eclesiastes 3, no versículo 17, nos diz que há um tempo para todo propósito e para toda obra. Há um tempo. Qual é esse tempo? O tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso, é o tempo dele. Há um tempo. E se eu não sei qual é esse tempo, qual que é a minha posição? Descansar nele, esperar nele. O tempo dele vem, e o tempo dele é o tempo certo, é a hora certa, é o melhor momento. Eu preciso entender, há um tempo. Lembra que eu falei que a nossa vida é feita de ciclos? A nossa vida é feita de etapas. Nós encerramos ciclos, começamos ciclos, e a gente vai vivendo assim. São ciclos. Alguns passam mais, outros demoram mais. São ciclos fáceis, ciclos difíceis. Provas vêm, provas vão, lutas vêm, lutas vão. São etapas assim a nossa vida. Ela é feita desse jeito. Deus tem planejado. Deus conhece tudo. A nossa vida está em construção. Deus está construindo a nossa vida. Deus está preparando todas as coisas. Ele estabeleceu, Ele prepara, Ele trabalha no tempo certo, do jeito dele. E Ele já tem planejado o melhor para nós. Agora, Ele mesmo diz na sua palavra: eu sei os planos que eu tenho para vocês. Irmãos, entender isso é desafiador.
Entender que Deus sabe os planos que Ele tem para nós. Às vezes nós não sabemos ainda. Agora, se eu não sei, o que eu preciso fazer? Deixar Ele me conduzir. Se Ele sabe para onde Ele está me levando, eu preciso descansar e deixar Deus conduzir. São ciclos. São fases. Umas rápidas, outras mais demoradas. Umas fases que nós enfrentamos com alegria, outras enfrentamos chorando, umas vão mais rápidas, outras mais lentas, mas são fases, são ciclos, e eu preciso deixar que a minha vida esteja sempre no centro da vontade do Senhor, porque há um propósito. E qual é o propósito dele? Me transformar de glória em glória, sendo transformado à semelhança dele, em todas as coisas. Eu deixar que Deus molde. O que eu preciso fazer é continuar crendo, descansando. E aí, irmãos, estudando isso aqui, pensando em todo esse propósito de Deus na nossa vida, que se fecha agora em 2022, reinicia em 2023. Nós não sabemos como, mas em tudo isso, sabe onde é que vai estar a diferença entre viver o propósito de Deus e não viver? Está no nosso comportamento. Está na forma que nós nos comportamos no meio desse inteirinho. O meu comportamento durante o processo vai determinar a forma com que as coisas vão acontecendo. A forma que eu me porto. Será que nós estamos cooperando para que os planos e propósitos de Deus se cumpram na nossa vida? Ou será que nós estamos atrapalhando que os planos e propósitos de Deus se cumpram na nossa vida? Eu estive pensando sobre isso. Chegando no final de 2022, será que eu ajudei que os planos de Deus se cumprissem na minha vida? Ou será que eu atrapalhei? Porque Deus tem os seus planos. Deus tem os seus propósitos, mas muitas vezes a nossa rebeldia, muitas vezes a nossa teimosia, muitas vezes o nosso comportamento atrapalha ou atrasa os planos de Deus para a nossa vida. Aí você fala, mas Deus não é soberano? Sim. Deus pode todas as coisas? Sim. Mas a forma dele agir depende da nossa obediência, de sujeitar a vontade dele. E aí você fala, Paulo, mas aonde nós vemos isso na Bíblia? Você lembra do povo de Israel quando estava peregrinando no deserto? Eles saem do Egito rumo à terra prometida, um percurso de poucos dias, mas por causa do comportamento deles, uma trajetória de poucos dias, que seria feita de forma rápida, tranquila, demorou quanto tempo? 40 anos. 40 anos. Muitos deles, para não dizer quase todos deles, morreram. Plano de Deus, 15 dias aproximadamente. Mas pelo mau comportamento, 40 anos se passaram. E eu estava meditando nisso. Estamos chegando no final de 2022. Será que muitas coisas que Deus queria que acontecesse na minha vida em 2022, planos, propósitos para o meu bem, será que eu não atrapalhei por causa do meu comportamento? Será que eu não impedi, melhor dizendo, será que eu não impedi pela minha forma de viver, minha rebeldia, minhas reclamações, minha murmuração? São reflexões que nós precisamos fazer. Estamos aí fechando um ciclo e recomeçando outro. É época de fazermos planos, propósitos, reorganizar as nossas prioridades. Será que não é o momento de eu olhar? Será que eu estou disposto a deixar que Deus me conduza para que eu possa chegar aonde Ele quer que eu chegue? Será que eu tenho ouvido a voz de Deus? Eu tenho obedecido à direção dEle? Será que eu não estou querendo apressar as coisas para as coisas acontecerem? Porque eu quero, porque é o meu plano, é o meu desejo, e eu fico agitado querendo fazer as coisas, quando na verdade existe um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo. E esse tempo ele precisa se cumprir do jeito certo, porque se eu apressar as coisas ou não vão sair, ou não vai sair do melhor jeito. Você entende assim? Pelo menos eu entendi isso aqui, pensando nisso, olhando uma fruta que você pega, vamos pegar uma que eu sei, né, que eles fazem isso, uma banana.
Você colhe a banana e tem um negócio que eles jogam na banana para apressar o amadurecimento dela, não tem? Até me falaram o que é carbureto isso. Eles jogam na banana para ela amadurecer mais rápido. Banana amadurece assim? Sim ou não? Amadurece. Mas ela é tão gostosa quanto aquela que amadurece no tempo certo, no pé? Não. E é isso que eu estava estudando isso aqui e meditando. Às vezes, pelo meu comportamento, eu estou colocando carbureto nas coisas para ver se acontece. E pode até acontecer, mas não vai acontecer do jeito que Deus queria. Não vai ser o melhor. Não vai ser dentro do plano de Deus. Eu vou queimar etapas. Entenda uma coisa: Deus às vezes não permite que as coisas aconteçam do jeito que eu quero, porque Ele está trabalhando no meu caráter. Ele está trabalhando. Ele está planejando. Eu preciso entender degrau por degrau. Não posso queimar etapas. Eu não posso pular. Ninguém chega na faculdade sem concluir o ensino primário, o ensino médio, para depois chegar na faculdade. Não vai. Por mais que queira chegar lá, não tem as etapas. É um processo. A nossa vida precisa ser entendida assim. Não queimamos, nós não podemos queimar etapas. Existe um percurso. E às vezes nós atrapalhamos pelo nosso comportamento, pressa, ansiedade, murmuração, porque não está acontecendo do jeito que eu quero, e eu começo a querer ajudar, dar uma mãozinha. Calma, há um processo em todas as coisas. Deus está trabalhando em todas as coisas. As coisas vão acontecer no tempo certo. Tem coisa que se a gente ajudar, atrapalha, não é? Eu aprendi isso com a borboleta uma vez. A borboleta estava saindo do casulo, estava ali rompendo o casulo. Mas que dó, mas um sofrimento a bichinha, não sai. Aí o bobo aqui resolveu fazer o quê? Ajudar a borboleta. Gente, vou dar uma mãozinha para ela. A bichinha não rasga o casulo, aí vai eu tentar tirar e rasgar aquilo. Tirei a borboleta de lá. Sabe quantas vezes ela voou? Nenhuma. Aí eu fui pesquisar na internet. Diz que aquele processo é necessário para a borboleta desenvolver, não sei o que, tem toda uma história. Ou seja, eu quis ajudar, atrapalhei a pobre, coitado, né? E às vezes na nossa vida a gente quer dar uma mãozinha para coisa que é Deus quem vai fazer. É no tempo dele, do jeito dele. Eu preciso ter o quê? Paciência. O meu comportamento vai determinar. Insubmissão, murmuração, querer fazer as coisas independente, ser levado nas minhas próprias ideias, só vai atrapalhar. Como é que eu vou cooperar com o milagre de Deus na minha vida? Eu vou cooperar com esse milagre sendo observador, atento, olhar como Deus faz, quando Deus move as coisas, quando Deus fala, ter paciência e viver dentro do propósito dele para a minha vida, esperando. Deus vai mostrando, irmãos. Deus vai agindo, eu tenho que ter paciência. Por mais que eu queira, por mais que eu ache que é o momento, calma. Calma. Talvez está chegando agora, não do jeito que você queria, mas calma. Persevere no propósito, tenha paciência. Breve, você muda de etapa. Breve você muda de etapa. Talvez está tão pertinho de você conseguir mudar de etapa, e na sua ansiedade, na sua preocupação e vontade acaba atrapalhando isso. Então eu quero deixar para você o seguinte: talvez você já está chegando no final do ano cansado. Talvez alguma coisa na sua vida você está falando: eu não aguento mais, eu vou desistir. Não, deu. 2022 inteiro estou parando. Eu quero dizer para você o seguinte: não faça isso. Não pare. Continue um pouco mais. Talvez você está tão pertinho e está querendo desistir aí. Talvez você, como um pai, olhe os seus filhos hoje, está cansado, não aguento mais. Fica firme no seu papel de pai. Fica firme, aguenta um pouco mais. Talvez você faz o bem em algo que você tem ajudado, você tem trabalhado, você tem feito o bem e não vê nada, ingratidão, e não acontece. Não faço mais. Calma, faz um pouco mais.
Espera um pouco mais. Você tem feito muito, não tem sido reconhecido, não tem recebido por aquilo, não vê gratidão. Calma, faça um pouco mais. Talvez em relação ao seu emprego, estou cansado, não quero mais, eu não sou reconhecido, eu não aguento mais. Calma, regace as mangas e persevere. Deus está no controle. Talvez a gente não enxerga isso, mas calma. Talvez em relação ao seu casamento, estou no limite, não aguento mais, chegando no final. Calma, dê mais uma injeção de ânimo, continua, não é hora de desistir. Talvez não aguenta as pressões, as tentações, falhou, fracassou em algum momento. Olha, aceite o perdão de Deus e continua em frente, marchando. Talvez você tenha enfrentado dias de tristeza. Talvez seus dias tenham sido dias tristes, dias de desapontamento. Você tem andado dias para baixo. Parece que todas as suas manhãs sempre são nunca. Você nunca vê ânimo, tem andado abatido, desanimado. Deixa eu te falar uma coisa. Calma. A esperança, a nossa esperança, ela nunca morre. Nós estamos aqui porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Tem ciclos difíceis na nossa vida, tem ciclos, tem fases difíceis, mas o que nós temos certeza é que o choro pode durar uma noite, mas o que é que vem pela manhã? A alegria vem. Como é que eu vou vencer? Se eu não desanimar, se eu continuar esperando com paciência, eu vou ver essa alegria chegar. Calma, não é hora de desistir. Tem uma frase que diz assim: quem persevera não é aquele que não apresenta ferimentos nem está cansado. Pelo contrário, ele é como um lutador de boxe que está cheio de cicatrizes e sangrando. Eu vou ler de novo. Quem persevera não é aquele que não apresenta ferimentos nem está cansado. Pelo contrário, ele é como um lutador de boxe que está cheio de cicatrizes e sangrando. Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos, mas Deus nos chamou para sermos fiéis. É isso que precisa ser a nossa visão. Talvez você está falando: Paulo, eu estou cansado. Paulo, eu estou machucado. Mas irmãos, nós somos chamados para sermos perseverantes. E por que a gente persevera? Porque nós temos fé. Porque a gente acredita. E é por isso que a gente persevera. Nós somos chamados para sermos perseverantes. Coisa não está fácil, mas eu vou continuar crendo na palavra do Senhor, no cuidado do Senhor, no sustento do Senhor. Sobre a palavra de Deus eu continuo. Vamos ler. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, que nos chama a sermos perseverantes, sermos obedientes, andarmos no caminho dele. Qual que é o segredo do sucesso? Obediência à palavra de Deus. Talvez não venha dando certo, talvez não está dando certo, mas não é hora de desistir. É hora de você obedecer, lançar a rede novamente e continuar caminhando por fé. Talvez ultimamente você tenha vivido de forma frustrada. Parece que coisas têm dado errado para você. Parece que as coisas não estão acontecendo, as coisas não estão fluindo. Parece que diante dos olhos das pessoas, o que acontece? Não está dando certo, está dando tudo errado. Às vezes nós não conseguimos por nós mesmos. Às vezes nós nos frustramos conosco mesmo. Às vezes as coisas não vão dar certo. Às vezes as coisas não vão dar certo. Às vezes não vai. Mas o que eu preciso fazer? Me guiar pela palavra de Deus, pela ordem do Senhor Jesus e esperar que as coisas vão dar certo. Eu quero terminar deixando essa palavra. Não é hora de desistir. Não é hora de desanimar. Não é hora de enfraquecer. Não é hora de murmurar. Não é hora.
Alguém falou para mim esses dias assim: tomara que termine logo esse ano, porque o ano, né? Sei que pode ter sido difícil para você. Eu sei que pode ter sido um ano de luta. Mas sabe de uma coisa? Continua crendo. Há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo certo. Eu preciso aprender a esperar. Não se preocupe em como vai acontecer. Não se preocupe como vai ser. Como vai acontecer o milagre. Não se preocupe com isso. Continua crendo e obedeça a palavra de Deus. E descansa que Ele vai se encarregar em fazer o melhor para nós. A ordem de Jesus sempre vem e obedecendo a sua palavra, a bênção acompanha, porque nós temos essa palavra para nos orientar. E eu termino com o versículo de Jó. Jó capítulo 42 e versículo 2, aonde diz a palavra assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você acredita que Deus pode tudo? Deus pode tudo. Os planos dele não podem ser frustrados. Eu preciso crer, descansar e obedecer. Deus abençoe essa palavra aos nossos corações. Amém?